Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui do nosso canal Seridó Espírita, Café com Kardec e amigos. Nesse mês, um programa especial que trata da coleção Fonte Viva, o qual a gente está trazendo um convidado para falar sobre cada um dos livros, tendo seu fechamento no final do mês, com a participação de Haroldo Dutra, falando sobre a coleção como um todo e a obra junto com Emmanuel e Chico. Para nós é uma alegria ter você por aqui. Vá deixando os seus comentários, clique depois e assistir no botãozinho de gostei. Inscreva-se em nosso canal, nos canais dos parceiros que você também deve estar assistindo, de onde você estiver assistindo. E participe conosco sempre às segundas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Antes de partir para convidar nosso querido Geraldo Campetti para falar hoje aqui sobre o Vinha de Luz, iremos ter o nosso momento de arte espírita, o qual estamos trazendo convidados potiguares aqui do Rio Grande do Norte para apresentar o conteúdo de arte espírita. E hoje temos os artistas Tânia Soares e o Alisson Santos, trazendo aqui para vocês músicas, arte espírita. Se nós pudéssemos pensar assim como Jesus pensou, e se pudéssemos sentir tal como o Salvador, se nosso modo de agir a máxima fosse o amor ao próximo, assim como bem nos ensinou o Filho de Deus, o guia e modelo para todos nós. Reflita enquanto é tempo, irmão, e olhe para o seu próprio ser. Se a caridade e o perdão residem em você, Jesus nos deixa as lições de nos amarmos como irmãos, pensar, sentir e agir seguindo a direção do Filho de Deus, exemplo maior de amor. O que falta ao mundo é amor, o amor para com nossos irmãos, pois fora da caridade não há salvação. Pense como se fosse você, sinta a dor do próximo também, e age como Jesus ensinou. Nada se consegue sem amor. O que falta ao mundo é amor, o amor para com nossos irmãos, pois fora da caridade não há salvação. Pense como se fosse você, sinta a dor do próximo também, e haja como Jesus ensinou. Nada se consegue sem amor. Reflita, Jesus nos ensinou o amor. Olá, muito boa noite a todos. Desde já agradeço o carinho imenso aqui da TV, da Seridó Espírita, né? Só quero chamar de TV Seridó Espírita, mas que de fato a gente assiste na TV, então não deixa de ser.
E aqui, nesse programa maravilhoso, Café com Kardec, nossos parceiros que acreditamos estamos no caminho certo. Parabéns ao projeto, parabéns a toda a equipe. E é um prazer imenso poder dividir dessa noite com vocês, né, essa alegria, e também divulgar o Evangelho de Jesus através das canções. Essa música que eu cantei agora, de Alisson, né, do nosso segundo CD, Seja Luz, chama-se Pensar, Sentir e Agir com Jesus, que é o que a humanidade ainda precisa muito, né? Trabalhar essas três palavrinhas, principalmente no agir. E aí estamos divulgando, né, porque lançamos esse CD em 2019 e logo em seguida chegou a pandemia, infelizmente só virtualmente, que felizmente, né, divulga e tem um alcance maior pelas redes sociais. E ainda estamos aí divulgando esse CD Seja Luz. Então vamos cantar mais uma música do CD Seja Luz, que chama-se Quando Deus Nos Fala. Quando eu te chamar para fazer o bem, não se pergunte o porquê, nem muito menos quem. Você deve ajudar a suportar a dor, doar o teu amor, mesmo que o seu irmão não reconheça o que se fez. Não cobre de ninguém se você faz o bem. Ele encontrará um jeito de voltar pra ti. Não pense em desistir, tente mais uma vez. Cumpra sua missão de coração. Se você sofre, existem pessoas que sofrem também, bem mais que vocês. Não faz sentido olhar só pra dentro e não entender que o objetivo é o coletivo. Quando você faz o bem, não importando a quem, eu estou sempre do seu lado e te dou toda força pra vencer. O que mais você quer? Se tens a vida que eu te dei como um bem maior, por que demoras a entender que eu não te deixo só? Pare de reclamar e passe a agradecer. Não deixe o tempo passar sem escrever uma linda história repleta de amor. Ajude o teu irmão e assim repare a tua dor. O teu remédio está no bem que vem de ti. O teu remédio está no bem que vem de ti. O teu remédio está no bem que vem de ti. E aí essa mensagem tão bonita, né? O teu remédio está no bem que vem de ti. Isso serve para todos nós. Essa lição de que mesmo na dor precisamos seguir em frente e nos ajudar e ajudar o próximo, porque tudo que a gente deseja para o nosso próximo volta em dobro para nós. E finalizando a nossa apresentação, nossa participação aqui, eu quero desde já agradecer o carinho de todos. Obrigada, Alisson, obrigada, Wesley, Clarinha e todos Socorro que fazem aí parte dessa equipe maravilhosa da Serida Espírita, pelo convite. Obrigada pelo carinho de todos que já estão aí no programa. Desejo uma noite de muita luz, né, ao convidado, Geraldo, que seja iluminado
para os esclarecimentos e a explanação da noite, o estudo da noite de hoje, né? Agradeço e um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos finalizar com a música Seja a Mudança que Espera para o Mundo, também do nosso CD Seja Luz, autoria de Alisson Santos. Vamos lá. O que cultivas em teu coração? O que de fato nascerá de ti? Qual a semente que irá germinar, enraizar, crescer, brotar, florir em ti? O que há de bom para oferecer a Deus? Se és chamado a fazer o bem, por que que ainda se demora em ir? Se é muito pouco o tempo que se tem, que tal usá-lo para evoluir e assim plantar o amor, colher o bem, servir ao nosso Deus? Para isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo, servir ao nosso Deus. Para isso estamos aqui, cumprir nossa missão de todo o coração. Seja a mudança que espera para o mundo, olhando para dentro de si mesmo, bem no fundo. Em tempos de trevas seja luz, em tempos de trevas seja luz, em tempos de trevas seja luz, seja luz. Todas as músicas estão nas plataformas digitais. Um beijo no coração e seja a mudança que espera para o mundo. Obrigada. Tânia, o Alisson, que alegria sempre escutar vocês. A gente aqui, que é potiguar, é tudo fã de vocês, né? Então não adianta nem a gente dizer muita coisa, e é verdade. Com essa voz linda de Tânia, esse violão super bem tocado de o Alisson. Então, alegria vocês aceitarem o nosso convite e estar aqui nessa noite conosco. Um abraço para vocês dois. Beijo para todo mundo. E com isso, vamos trazer agora aqui para a nossa tela o nosso convidado principal da noite de hoje, Geraldo Campetti. Seja bem-vindo, Geraldo. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os queridos amigos da Seridó Espírita, nesse café com Kardec e amigos. Somos todos amigos entre nós e amigos de Kardec, porque estamos em excelente companhia, não é? Com Jesus, com Kardec, sempre bem acompanhados. Boa noite, viu, Alisson? Obrigado pelo convite. O nosso primeiro café, Geraldo, que foi com o Igor Mateus também, ele disse, olha, você tem um café com Kardec e amigos, meu, não tem como a gente não vir. Com esses certeza. Três, né? Então... Parabéns, viu, Alisson, pelos convidados aí da música, que coisa linda, um violão tão bem tocado, todas as notas certinhas, maravilhosamente, e a voz dessa menina é algo assim que nos encanta, né? A gente navega assim ouvindo, que firmeza, que beleza e ao mesmo tempo que serenidade. É verdade, tão verdade, bom. Lindos. Mas hoje, como você vai estar como nosso convidado aqui para falar do Vinho de Luz,
nós não iremos trazer também o seu lado artístico, que todos estão encantados pelo Instagram, e também em um vídeo que nós temos aqui no canal, que é você tocando violão e cantando também. Né? Vocês fizeram milagres ali. Se milagre existe, a obra da fé, foi muita fé de vocês realmente para conseguir fazer tão bonito daquele jeito. Isso é arte de vocês, né? No bom sentido da arte mesmo, para ficar tão bonito. Os artistas são esses que se apresentaram. A gente só estamos aí, né? Sinceramente, eu falo que o pessoal, você está modesto. Não, eu estou sendo sincero mesmo. Então, Geraldo dispensa apresentações, né? Todos nós que fazemos o movimento espírita no país, nós o conhecemos. Trabalhador de longa data, não sei nem quantos anos, mas já você pode falar para a gente, Geraldo. Mas Geraldo Campetti é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, palestrante, escritor e apresentador dos programas Livros que Iluminam e Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade, do canal FEB TV. Então, Geraldo, seja muito bem-vindo. Peguei isso direto da fonte da FEB TV, então se já tiver mudado alguma coisa, fique à vontade para corrigir, tá? E a gente vai deixar você bem à vontade com esse primeiro momento, que é a abordagem, entre 20 e 30 minutos, e logo após a gente vai retornar com as perguntas de todos que estão aqui nos acompanhando e assistindo. Então, você que está em casa, durante a fala de Geraldo, pode ir fazendo as suas perguntas, colocando no chat, que a gente vai aqui anotando, e quando retornarmos no segundo momento, a gente vai para o Pinga Fogo, trazendo aqui as perguntas para Geraldo. Tá bom? Fique à vontade, Geraldo. Muito obrigado, Alisson. Muito boa noite a todos os amigos queridos que já estão chegando, se cumprimentando aí pelos comentários, pelo chat. Sejam todos bem-vindos. Receba o meu abraço de coração com as melhores vibrações que a gente possa compartilhar. E o tema desta noite, nesse café com Kardec, é uma coisa maravilhosa, e os amigos, né, que vamos nos reunindo para falar sobre livros, não é? Como é bom a gente falar sobre a literatura espírita, o livro autenticamente espírita, que no dizer da Dona Ivone do Amaral Pereira, é o livro que consola porque toca os corações, é o livro que esclarece porque toca as nossas mentes, e é o livro que nos edifica espiritualmente. Daí o objetivo, a finalidade da doutrina espírita, que é promover a regeneração social da humanidade pela renovação íntima de cada um de nós. Então nós nos sentimos muito assim agradecidos pela oportunidade, porque todo o trabalho da doutrina espírita, das casas espíritas, das federativas, deve ser no sentido de divulgar a mensagem espírita, de estudar esse conteúdo valiosíssimo e de, sobretudo, vivenciar a mensagem de Jesus revivecida na sua essência, na sua pureza, como faz o Espiritismo. Se o Evangelho de Jesus é o roteiro de nossas vidas, o Espiritismo é a luz que nos permite caminhar com segurança, seguindo, então, esse roteiro das nossas vidas, que é o Evangelho de Jesus. E nós temos o maior explicador do Evangelho de todos os tempos, na figura daquele que é conhecido como Emmanuel, que significa Deus conosco. Ter Emmanuel é ter a presença de Deus junto a nós, porque Emmanuel é o principal explicador da mensagem de Jesus no nosso entendimento. E conseguimos chegar a essa conclusão quando fomos trabalhar a coleção Evangelho por Emmanuel, coordenada por Saulo Silva, e a gente vê como é interessante, como é, assim, grandiosa a missão, o trabalho de Chico Xavier com Emmanuel, que coordenou todo o trabalho mediúnico desse apóstolo do bem, este servidor do Cristo, Francisco Cândido Xavier. Nós devemos esse legado espiritual a Chico, a Emmanuel e a tantos outros espíritos amigos que colaboraram nesse trabalho da decodificação da codificação espírita. Se Kardec
decodifica o Evangelho de Jesus com a codificação do Espiritismo, para que a gente possa entender a mensagem de Jesus com clareza, tendo aquela lucidez da fé raciocinada, que também é um legado que Kardec nos deixou. Emmanuel, André Luiz e outros espíritos fazem a decodificação da codificação espírita, nos explicando, nos trazendo ainda de uma maneira mais inteligível, mais fácil de nós podermos compreender, aplicando esta lição ou estas lições no cotidiano das nossas existências. Porque, como nos ensina o próprio Emmanuel, colocando na personagem Alcione, no livro Renúncia, que a mensagem do Cristo é para ser conhecida, é para ser meditada, sentida e vivida ou vivenciada. Por isso que nós temos esse conjunto de livros, né, que o nosso querido Haroldo vai tratar da coleção como um todo. Eu só vou mostrar aqui alguns para vocês, para que a gente tenha um gostinho. Aqui nós estamos mostrando os volumes 2, 3 e 4. Aqui não temos exatamente o primeiro nem o último da coleção. É uma coleção constituída de 5 volumes, e que muito bem poderia ter este outro livro, Palavras de Vida Eterna, que também é de Chico Xavier e de Emmanuel, da editora Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, Minas Gerais, que é exatamente no mesmo estilo. Como é que é esta obra tão maravilhosa, que a gente tem o primeiro livro, Caminho, Verdade e Vida, que já foi comentado, ele surge em 1949. Depois nós temos o segundo volume, que é tão bonito, a gente vai ver a sequência, Caminho, Verdade e Vida. Olha o significado. Depois, Pão Nosso, né, para trazer também a necessidade do alimento não só espiritual, não só material, mas também, principalmente, o alimento espiritual. E aí nós temos o Vinha de Luz, que vai ser o objeto do nosso comentário desta noite, e depois o Fonte Viva, que deu o nome à coleção. É conhecida como Coleção Fonte Viva. E o quinto e último desta coleção, por hora, não é? Porque o outro realmente ele integra praticamente essa coleção. Só está em outra editora, a gente já tem feito a edição do livro eletrônico desta obra também, Caminho, que é o Palavras de Vida Eterna, ou da Vida Eterna, da editora SEC, né? Comunhão Espírita Cristã. E o último livro, que é publicado pela FEB desta coleção, é o Ceifa de Luz. Ele saiu já na década de 80. Todos esses volumes têm 180 capítulos. O Ceifa de Luz ficou com 65. A programação eram 60, ou um pouco menos, talvez, acho que, e aí acabou ficando com 65. Mas ele não tem a mesma quantidade dos outros, né, que são 180, mas tem todo um planejamento, uma programação espiritual para isso. Queridos, nós vamos falar sobre o Vinha de Luz. Como é que são esses volumes tão bonitos, né? A FEB Editora fez um trabalho editorial muito interessante, muito expressivo, com uma identidade visual. Quando a gente pega a coleção, nós comparamos, evidentemente, a gente vai identificar, né? Você vê aqui tem toda uma identidade visual, que é uma coisa muito bonita de se ver, e as capas, cada uma mais bonita que a outra, não é isso? Tão impressionante. E todos esses livros, eles são estruturados com o versículo e depois o comentário de Emmanuel. Todos eles trazem um versículo, então, evangélico, e o comentário que Emmanuel faz a respeito daquele versículo, numa riqueza admirável, porque nós temos um entendimento do Evangelho de Jesus que muitas vezes tem a sua simbologia, e é por isso que o Espiritismo tira da letra que mata, né, o espírito que vivifica, tira da palavra, do vocábulo, às vezes que tem toda lá uma simbologia, tira o seu sentido, o seu significado, o seu conceito, e tira do texto, também às vezes emblemático, o seu contexto, para que a gente possa compreender. O que a gente não pode tirar é o texto do contexto, mas nós podemos e devemos tirar o contexto do texto, para a gente não confundir. Tá certo? Porque às vezes nós isolamos uma frase, não é? Do seu contexto e fazemos interpretações que nem sempre são adequadas. Emmanuel, na sua sabedoria, vem contextualizar o ensinamento de Jesus
trazendo-nos de tal maneira que é como se nós estivéssemos ouvindo a explicação de Jesus em torno das suas próprias palavras. Jesus chegou a explicar algumas das suas parábolas, inclusive. Ele contava a história e explicava a história, dizia o seu significado. Nem sempre isso aconteceu. E tem várias lições que ficam nesta questão emblemática, na simbologia, e nós precisamos buscar a essência. Emmanuel sempre se preocupou com o conceito, nunca se ocupou das palavras. Ele sempre buscou o sentido profundo, ele não se atinha à forma. Então é muito importante a gente entender isso, porque Emmanuel, Deus conosco, é essência, não é aparência, é fundo, não é superfície. Por isso que no Espiritismo nós temos esta luz que ilumina o caminho para que o ensino moral de Jesus possa vir com toda a sua pujança, a fim de que nós não tenhamos dúvida alguma, não só quanto à inteligência, não só quanto à sabedoria cognitiva, mas também associada ao sentimento, para que nós possamos meditar, refletir e sentir esta mensagem, que é o ensino de Jesus, baseado principalmente nas virtudes por excelência, que são a humildade e a caridade, que vão ser colocadas em prática no nosso dia a dia, como a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 8 do capítulo 6, quando fala do Cristo Consolador, o advento do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade vai nos falar que a gente consegue viver a caridade e a humildade no cotidiano das nossas existências se formos abnegados, se renunciarmos, e se formos aqueles caridosos, se devotados, no caso, se vivenciarmos de fato o amor, se colocarmos o amor em ação. Por isso que a dedicação, a doação, o devotamento é fundamental. E assim também a renúncia, o desapego, o desprendimento. Então, o que nós vemos nesta coleção é realmente a explicação do Evangelho de Jesus em espírito e verdade, como o Espiritismo faz. Quando nós estudamos esta alentada obra, assim como as demais desta coleção, das mais conhecidas, inclusive, porque são provavelmente as mais lidas, mais refletidas, mais comentadas também como preparação de ambiente, geralmente do nosso Evangelho no Lar, das nossas reuniões petiúnicas, das nossas reuniões públicas, não é isso? Com os respectivos comentários que Emmanuel faz e as suas explicações, para que a gente possa entender essa mensagem do Evangelho de Jesus. Lembrando que o Espiritismo está estreitamente vinculado ao Evangelho do Cristo. Não dá para separarmos Espiritismo do Evangelho de Jesus. Se nós deixarmos sem essa base, é como se fosse a mesa de um tripé, não é isso? São 3 pernas, e ficasse, ou 3 pés, e ficaria ali manco, porque faltaria uma base. Mas Emmanuel, na sua explicação em O Consolador, quando vai falar do tríplice aspecto da doutrina espírita, ele coloca a ciência e a filosofia na base, e coloca como num triângulo equilátero a religião no ápice. Não a religião do ponto tradicional. Não uma religião no sentido dos dogmas, dos paramentos, das hierarquias, não. Mas a religião no seu sentido profundo da ligação da criatura com o Criador, do filho com o Pai, no recolhimento, na essência, na confraternização espiritual. Por isso, Emmanuel faz o prefácio, como ele faz de todas as obras, aqui nesta obra maravilhosa chamada Vinha de Luz. Ele inclusive explica porque adota essa expressão, porque Emmanuel vai sempre fundo, ele vai sempre na essência. E ele toma aqui a expressão de Jesus, que está inclusive no Sermão do Monte, brilhe a vossa luz. E ele nos diz assim, meu amigo, olha, amigos, como é gostoso a gente ser chamado de amigos, não é? Quem gostou, por favor, se manifeste aí. Como é bom nós termos amigos, nós podermos contar com a presença dos nossos amigos. Esta semana, aliás, foi semana passada, hoje já é segunda-feira, não é? No sábado eu liguei para o meu amigo de infância, do interior de São Paulo.
É impressionante. A gente já não se vê desde essa época da pandemia e tudo, mas parecia que nós tínhamos conversado ontem, porque é tanta, assim, afinidade, é tão interessante, e a gente precisa se aproximar, nunca nos distanciarmos dos nossos amigos, mesmo que seja a presença virtual, porque o lado social não se desfaz. Nós podemos estar distantes fisicamente, mas socialmente não estamos afastados. Afetivamente, o amor, os laços da fraternidade, da solidariedade continuam. Então, amigo é um vocábulo muito significativo, né? A Dorinha diz: quem tem um amigo tem o maior dos tesouros. Verdade. Como é bom, né? Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção, né? Já disse o amigo mineiro, poeta e musicista, com a voz linda, Milton Nascimento. E a gente vê aí, não é? O Elton está dizendo: é bom demais termos amigos, querer bem e ser querido. Nossa, como é bom, né? E a gente logo quer abraçar, quer beijar, e a gente vai poder retornar a isso, sim. Por hora a gente está numa campanha de autoeducação, de educação de todos nós, para a gente, inclusive, aprender a valorizar. Então, meu amigo, no vasto caminho da terra, olha, vasto caminho da terra, meus amigos, não se perde nenhuma palavra de Emmanuel. Todas têm sentido, todas têm significado. Por isso que a leitura espírita, no dizer de Indalício Mendes, redator de Reformador, que publicou vários artigos, e a FEB compilou vários dos seus artigos numa obra chamada Rumos Doutrinários, ele diz que a leitura espírita deve ser aquela leitura em que a gente lê e reflete. Não é que a gente lê e vai embora, não. Já passa assim, lê com pressa, né? Apressado, assodado, sem digerir. A gente precisa fazer uma digestão, precisa ali sentir. A gente precisa conversar com o autor conversa conosco, nós conversamos com o texto conversa com a gente. Isso não é papo de louco nem de obsidiado. Isso é leitura. É a leitura em que nos faz entender, compreender, sentir, para a gente poder viver. A leitura espírita é assim, ela não pode ser aquela meramente, né, de um deleite literário, que já é uma coisa boa, mas há algo de moral ao ensino. Então, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Olha só nisso aqui a gente ficaria uma semana conversando, ou uma vida inteira, porque, de fato, cada um de nós vai sempre procurar um alimento espiritual, que nós nos alimentamos espiritualmente. E essa busca desse alimento espiritual é correspondente ao que é o nosso nível de adiantamento, né? É o nosso nível de adiantamento moral, intelectual, a evolução espiritual que a gente tem. Então nós vamos buscar aqueles que nos são, assim, parceiros, que nos são companheiros, que nos são afins, aqueles com quem a gente se assemelha, que a gente se identifica, e isso tanto para o que é bom, como para aquilo que ainda precisa ficar bom, não é? Então a gente tem uma longa caminhada, semelhante atrás semelhante, não é isso? A abelha suga a flor, aí vai Emmanuel como um didata, como um professor, como um educador, como um psicólogo, como um sociólogo, como aquele que sabe auscultar a nossa alma. Ele vai dando os exemplos. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas, ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. E tipos especiais de emoções, não é isso? Varia muito. Há sofredores, aí ele vai dando exemplo, olha a didática, não é? Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Estão buscando sempre o sofrimento, né? Sofredores inveterados acabam buscando o sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras. Pessimistas, aqueles que já entram diante de uma luta, de um embate, já derrotados, né? Vem sempre o lado negativo, o lado ruim, vem de uma forma sempre assim, né? Como se fosse negativa, não vai dar certo, aquela coisa toda, não tem esperança, não tem confiança. Acabam se enclausurando, se prendendo, se aprisionando em nuvens, não é? Aquelas nuvens sombrias, atendendo a propósito deliberado durante séculos e séculos. Suprem a mente de torturas contínuas.
e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Olha aqui que é uma enfermidade da alma. Ficam buscando, né? Eu sou um coitadinho, eu sou incapaz, não dou conta, sou inferior, preciso de ajuda ali, mas ele não se autoajuda. Fica malbaratando a própria oportunidade. E aí, evidentemente, a cada um é dado segundo as suas obras. Não há punição da lei divina, mas há educação. Não há um aprisionamento, mas há libertação. Nós é que nos aprisionamos nas nossas enfermidades, nas nossas mazelas, e aí precisaremos trabalhar exatamente a nossa evolução. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Então, aqueles que são, né, irônicos, ironistas, aqueles que são caçadores de gargalhadas, só estão procurando a diversão, né, barata, aquelas coisas todas, eles vão solicitar motivos, vão viver em torno disso, vão alimentar isso e vão ficar nessa situação. São perturbados, veículos da perturbação, porque perturbadores também. Por isso que a gente tem que saber com quem nós vamos nos associar. Observamos os discutidores, que devotam páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições. Na verdade, eles devoram. Né? Então, observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis, ou seja, leem bastante, com o único objetivo do quê? De recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. A gente está parecendo que está vendo um filme agora, né, na atualidade, um filme recente. É impressionante. Aqueles que estão a fim de discutir, de debater, de criticar, não estão a fim de construir. Então, eles vão em detalhes, em filigranas, vêm assim 800, né, 400 páginas, 180 capítulos maravilhosos, encontram uma palavra diferente e fazem ali um estardalhaço em cima disso, né, uma crítica negativa e tudo, quando deveriam ter a propósito a postura de auxiliar, não é? Quando se tem um trabalho que é humano, a gente se equivoca, evidentemente, e precisamos estar abertos ao acerto. Por isso que todas as críticas são bem-vindas, mas Emmanuel fala aqui daqueles que são polemizadores ou polemistas, praticamente profissionais. Eles vivem disso. Há pessoas que não conseguem ficar no estado de equilíbrio, porque elas discutem e arrumam discussão. Elas polemizam e sempre estão buscando a polêmica, porque vivem disso, se alimentam disso. A gente precisa saber qual a escolha que nós vamos fazer. Reparamos os temperamentos enfermiços que sovem tóxicos intelectuais em livros menos dignos, com a incompreensão, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Então, aqueles que se deleitam com uma literatura de baixo nível, uma literatura ainda sensualista, acabam ali, né, naquelas tramas todas, e eu me lembro de Ivone do Amaral Pereira, quando ela faz a narrativa de um dos livros que foi escritos por Leon Tolstói. Vocês se lembram disso? Não, a referência que Leon Tolstói faz é um livro de Dostoiévski, né, Crime e Castigo, quando ele faz uma cena e descreve essa cena que acabou motivando, por assim, vários homicídios, e outra cena que também motivou vários autocídios. Então, veja a responsabilidade, e ela coloca que depois, né, o Espírito traz essa revelação, de que ele se sentia perseguido pela própria imagem que ele construiu nos seus leitores, e que alimentou, né, determinados impulsos nada dignificadores ou dignificantes. E aí a gente tem a responsabilidade em torno do que nós falamos, do que nós pensamos, do que nós vibramos, do que nós escrevemos, do que nós comunicamos, compartilhamos e vivenciamos. Nós somos responsáveis e corresponsáveis. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. Tudo. A gente tem aí um cardápio, que é uma maravilha. Ainda mais nos finais dos tempos, né, meus irmãos? Há, assim, uma oferta enorme em que a gente, para cair, você tem várias opções. Para seguir a porta larga, você tem aí, olha, o convite do mau marqueteiro, não é? Faz marketing de si mesmo, e aí a gente vê como é fácil. Basta não fazer nada ou se acomodar nos nossos vícios. Mas aí Emmanuel, depois de trazer esse ponto tão didaticamente explicado, ele vai dizer: o discípulo de Jesus, porém,
Então veja, o discípulo de Jesus. Quem é o discípulo de Jesus? Escrevam aí, por favor, rapidinho. Quem é o discípulo de Jesus? Ah, o discípulo de Jesus, Campete. Não seriam todos nós, não? Não somos todos discípulos de Jesus? Discípulo é aquele que aprende, não é? É o aprendiz, é aquele que está começando nas lições, é aquele que segue o mestre. Ora, se Jesus é o mestre, nós somos os aprendizes, não é? E os aprendizes somos aqueles que somos os discípulos, porque nós também seguimos aquele a quem nós estamos aprendendo das suas lições, porque Jesus é o mestre porque ensina e é o Senhor porque dá o testemunho da lição ensinada, não só no verbo, mas também na ação. Por isso, mestre e senhor. Mestre porque ensina, senhor porque tem autoridade moral de quem vivencia. Guia porque deve ser seguido diante de todo o trabalho que nos realiza apontando o caminho, o norte, né, o nosso destino de felicidade, e também modelo para nos servir de inspiração, para mostrar o que nós devemos fazer. Então, é muito importante a gente tomar aqui, não é? Ali a Carla está colocando, os que muitos se amam, não é? Esses são os discípulos. A Elvira está dizendo, discípulos somos nós todos somos discípulos, não é? A Dedanina está falando, pois é, tentando ser uma boa discípula. E é isso, né? Nós estamos aí exatamente aprendendo nesse contexto todo. Em termos de Evangelho de Jesus e de Espiritismo, todos somos aprendizes. Então vejamos, o discípulo de Jesus, porém, aí ele traz a adversativa. Como é importante essa adversativa, que tem um significado de alerta, de vigilância, de estar atento. Olha, vamos prestar atenção. Aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória. Então, está dizendo aqui, o discípulo de Jesus, que é aquele ser humano, né, homem aqui colocado no seu sentido genérico, é o ser humano que já se entediou, já cansou, já tem tédio das substâncias deterioradas, quer dizer, aquelas que já não tem mais sentido algum das experiências transitórias, porque já não se limita apenas ao que é material, transcende para o espiritual. Então ele pede o quê? A luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do mestre. É isso que o discípulo faz. Ele, então, não vai estar naquelas posições anteriores que Emmanuel explicou. O discípulo do mestre, porém, quer estar junto do mestre, em companhia do Senhor, e para isso ele pede a luz da sabedoria, para poder aprender a semear o amor em companhia de Jesus. Não é isso? Terezinha está falando, ainda sou tão falha, mas estou tentando. Chegaremos lá, Terezinha. Todos nós ainda cometemos muitos erros, mas a gente aprende também com os erros. Não é que a gente precisa errar para aprender, não. Mas a gente também aprende com os erros e vamos seguindo em frente, estamos juntos. Ninguém aqui é perfeito, nós somos perfectíveis. Estamos a caminho dessa perfeição relativa que todos estamos destinados, não é? A Elisete está falando, somos eternos aprendizes e somos fiéis discípulos de Jesus. Que bom, né? Vamos ser fiéis mesmo, fidedignos. Então, o discípulo é esse, ele está buscando a luz, ele pede a sabedoria, né? E ele tem essa disposição de aprender com humildade, para poder semear esse amor, para viver a caridade, que é o amor em ação. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Então, Emmanuel escreve estes 180 capítulos deste livro Vinha de Luz e também de toda a coleção Fonte Viva, não é para aqueles companheiros. Ele chama companheiro aquele que está lado a lado, companheiro aquele que divide o quarto, né? Nesse sentido assim, de estar tão próximo, que acompanha nos momentos de felicidade também, de dificuldades, não é isso? De tristeza, os momentos mais difíceis, estende as mãos, porque o companheiro é o verdadeiro amigo. Então, que esperam a vida renovada, a boa nova, que é a mensagem de Jesus, ela nos renova, porque nos inova, porque nos transforma, nos melhorando. Esse é o objetivo do Espiritismo, e a boa nova, que é o Evangelho de Jesus, nos faz isso, a vida renovada em Cristo. Cartas vivas do Cristo.
que eu possa, ao expressar, não ser mais eu quem fala, mas ser o Cristo Jesus que fale por meu intermédio. Famintos de claridade eterna, estamos sedentos desta claridade, desta luz eterna. Então, Emmanuel se dirige a estes que buscam esta luz. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina, para dizer aqui que não é nada assim de profecia, não é? De médium que vai estar trazendo grandes revelações, embora ele faça essa decodificação da mensagem de Jesus. Ele diz com humildade, traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Olha, o Evangelho de Jesus é o nosso celeiro. É o celeiro divino do nosso pão de imortalidade. É o alimento espiritual que a gente tem no Evangelho de Jesus. Por isso, Allan Kardec, na sua genialidade de codificador e como exímio educador, ele nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo a compilação dos ensinos morais do Cristo. Ele não se preocupa com os atos comuns de Jesus, uma espécie de biografia, nem com os milagres, nem com as predições, muito menos com as palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas, mas ele se ocupa do ensino moral, porque nesse ensino moral todos nós podemos nos fundamentar, que é a mensagem do Cristo, da humildade, da caridade, essas virtudes que a gente pode e deve testemunhar no nosso dia a dia de relação com o semelhante. Então, diz aqui Emmanuel, é um simples esforço, né? Olha que coisa linda, de nos integrarmos no Evangelho. A nossa integração com o Evangelho não é querer incorporar o Evangelho às nossas conveniências. É o contrário. Nós precisamos nos educar para efetivamente tomar as mensagens evangélicas transformadoras dos nossos vícios em hábitos salutares, das conquistas que precisamos empreender e que o Evangelho traz toda a base, o fundamento, explicados com luz, com esclarecimento e com razão pelo Espiritismo. Não é exortação nem profecia, diz Emmanuel, é apenas convite. É um convite que ele está fazendo para nós. Agora eu diria que já é uma convocação, porque o tempo já chegou, os tempos são chegados, mas ele humildemente coloca, não está exortando, não está aí lançando uma profecia, não é um vaticínio, é um convite apenas. Convite ao quê? Ao trabalho santificante, planificado no Código do Amor Divino. É esse o convite que Emmanuel faz para o trabalho santificante, o trabalho que é planificado, que é planejado no Código do Amor Divino todo no Evangelho do Cristo. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece. Aí, sempre dando exemplos, né? Comparativos. Ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida. Como é um apelo, um chamado, um convite, convocação. Ofereçamos a instrumentalidade. Todos nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra. Então, ofereçamos a instrumentalidade, nossa vida. Nós devemos doar a nossa vida em nome do Cristo, né? Aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, sejamos intermediários exatamente desse ensino, dessa mensagem do Cristo, aclarando a senda de nossos semelhantes. Além de nos autoiluminarmos, nós também estaremos colaborando para a iluminação do nosso semelhante, porque se as palavras podem até convencer, serão os exemplos de vida que irão converter, não é isso? Vão arrastar para que a pessoa, além de ter o convencimento, ela se persuada e, inclusive, assuma a postura de adotar aquilo como bandeira para a sua própria vida, o Evangelho de Jesus. O Evangelho, então, é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Olhem, meus amigos, que coisa impressionante. Não dá para ler com pressa, Emmanuel, assim como a literatura espírita precisa de fato ser lida com calma, absorvendo o seu conteúdo, nós assim apreendendo além de aprendendo, porque aquilo tem um significado profundo. Olha, o Evangelho é o sol
da imortalidade. E nós vamos aprender com Allan Kardec no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz: meu reino não é deste mundo, no capítulo que vai falar do ponto de vista, no item 5 do capítulo 2, que se não fosse a visão da vida futura, nós não teríamos a compreensão da mensagem do Cristo. Portanto, é importante, não é, Patrícia, Terezinha, Orfila, não é isso? A gente ter esta visão mais abrangente, a visão da vida futura, para poder entender o próprio ensinamento de Jesus. Por isso ele coloca: o Evangelho é o sol da imortalidade. Sol da imortalidade. Nós somos espíritos imortais, temporariamente aqui, jornadeando, não é? Nos estágios da existência física. Então, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete. O Espiritismo reflete este sol da imortalidade e reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Traz a mensagem do Cristo para o dia a dia, para que não haja nenhuma dúvida de que nós somos capazes de vivenciar a mensagem do Cristo no nosso presente, agora mesmo. Brilhe a vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Então, que coisa maravilhosa. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 25 de novembro de 1951. 1951, portanto, há 70 anos. Há 70 anos, Emmanuel ditava essa página a Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira, recebendo a obra em novembro, quando foi no ano seguinte, aqui foi em 1951, em 1952, a Federação Espírita Brasileira estava publicando a primeira edição deste Vinha de Luz, já como um terceiro volume da coleção Fonte Viva, que foram publicados originalmente no tamanho de bolso, que a Federação Espírita Brasileira continua editando. Então, esta obra ela é apresentada em dois formatos: formato de bolso, que é o formato em que ela foi publicada nas suas primeiras edições, e em dado momento, editorialmente, nós também achamos conveniente fazer esse formato médio, 14 por 21, inclusive com, para facilitar a legibilidade também. Hoje, evidentemente, nós tomamos todos os cuidados, até mesmo o livro de bolsinho, como, por exemplo, este aqui, não é? Que é o Agenda Cristã, o Agendinha, olha que coisa linda. É o mesmo conteúdo, igualzinho, o livro médio, tudo, e quando você pega assim, você abre, né? Olha o tamanho da letra. Dá para ver aí, gente? Tá dando para ver? Né? Olha só, a gente consegue ler com facilidade, por quê? Porque tem um tamanho de letra que é agradável, não é? A gente tem esse cuidado todo com a chamada legibilidade documental. E é uma riqueza de conteúdo tão admirável, como um legado espiritual que Francisco Cândido Xavier, como apóstolo do bem, espírito muito dedicado e perseverante, obediente ao comando, às orientações de Emmanuel, seu guia espiritual, completou com êxito a sua missão. E Emmanuel também, a sua missão nesse trabalho com Chico Xavier, durante uma existência profícua, uma existência prolífica, inclusive, produtiva e vantajosa em termos do que nos deixou como esse legado espiritual, que nós vamos levar séculos e séculos para poder conseguir entender todo esse conteúdo maravilhoso que a Federação Espírita Brasileira coloca à disposição do público e outras editoras também, levando a mensagem do amor aos corações que precisam de consolação, a mensagem de luz às mentes que demandam esclarecimento, e essa mensagem edificante que nos transforma espiritualmente, uma vez que todos precisamos mudar para melhor, para evoluir e fazer o que nos compete nesse trabalho maravilhoso de conquistar o reino de Deus, de trazer o reino dos céus à terra, mas que vai começar indubitavelmente no coração de cada um de nós, porque o reino de Deus vai ser implantado aqui na terra, sim, mas iniciando-se na intimidade, no coração de cada um de nós. E Emmanuel com Chico Xavier com Emmanuel, e nós aqui nesse café entre amigos com Kardec, a gente vai aproveitando essa grande oportunidade de conhecer um pouco mais estas obras, para a gente poder se preparar
para esse momento de transição tão desafiadora que todos nós estamos vivenciando. Então, nós convidamos o nosso querido Alisson para que esteja conosco para um momento aí de bate-papo, de conversa, diante de obra tão relevante como essa Vinha de Luz. Meus amigos, recomendamos a leitura, o estudo. Quem ainda não possui o livro, pode ter o e-book, inclusive, pode adquirir o livro eletrônico, está disponível aí pelas plataformas, né, Amazon, Apple, Google, vocês podem adquirir, na loja virtual da FEB, pode adquirir o livro físico, vão receber em casa, nas federativas, onde for mais perto, né, onde estiver no centro da cidade, né, com certeza vocês podem adquirir, é importante, para a leitura, para o estudo, para a reflexão, para sentir e, sobretudo, para viver, não é, Alisson? Procuremos brilhar, né, Geraldo? Exato, exatamente. Que bom. É o brilhar aqui no sentido de expandir esse conhecimento pelo exemplo próprio. Você vê que Emmanuel o tempo todo humilde, né? Brilhe a vossa luz, como Cristo disse, está lá no Sermão do Monte, né? E ele diz assim, procuremos brilhar. Então vamos fazer o esforço da gente brilhar, não no sentido do personalismo, mas do trabalho no bem. Porque não somos nós quem devemos aparecer, é o trabalho que se manifesta por nosso intermédio, pela nossa instrumentalidade, como ele nos ensina aqui. Perfeito, Geraldo. E eu vou trazer aqui um outro amigo também para fazer parte aqui junto conosco nessa telinha, que é o amigo Wesley Gama, que faz parte aqui como membro também do canal Seridó Espírita. Seja bem-vindo, Wesley. Boa noite. Boa noite, Alisson. Boa noite, Geraldo. Prazer estar aqui também. Satisfação, querido. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito bem. Então, Geraldo, vamos partir agora para as nossas perguntas e respostas, né? Tem algumas já do público, mas também a gente tem uma pergunta aqui minha e uma pergunta de Wesley antes de seguir para o público. Na semana passada que nós tivemos, Geraldo, Denise Lindo conversando conosco sobre o livro Pão Nosso, ela citou uma perspectiva inicial de os quatro primeiros livros, né, caracterizando que o quinto ele só veio sair bastante tempo depois, o Ceifa de Luz, que inclusive tem uma quantidade menor de capítulos, né? E no livro Pão Nosso, no sumário mesmo, tem uma mensagem da atenção para o leitor sobre o índice que fala apenas caminho, verdade e vida, pão nosso, vinho de luz e fonte viva. Né? Ele não cita aqui o Ceifa de Luz. E aí ela até colocou assim, essa pergunta é boa para Geraldo, para saber se a coleção, inicialmente foi montada a coleção Fonte Viva com os 4 primeiros, e quando saiu o Ceifa de Luz foi acrescentado o quinto, ou se a coleção em si, Fonte Viva, ela só foi chamada assim, montada após os 5. É interessante a pergunta. Quando nós pegamos a data de publicação de cada uma dessas obras, a gente vai ver que começa com Caminho, Verdade e Vida, em 1949, não é? Aí a primeira edição sai nesse ano. E depois ali nós temos, né, 52, 51, 52, 54, vão saindo os outros livros. E o Ceifa de Luz, que integra a coleção como o 5º volume, ele foi publicado apenas em 1980. Mas quando Emmanuel assina o seu prefácio, que ele sempre assina todos os prefácios, ele assina no dia 29 de agosto de 1972. Eu estou lendo aqui o e-book, não é? Do livro Ceifa de Luz. Então tem uma espécie de prefácio que Emmanuel faz, em que ele vai trazer, né, uma série, né, Prece por Luz. E aí, né, ele vai explicando, e o que é muito interessante que nós temos na sequência esta prece que Emmanuel faz, nós temos, não é, um leitor amigo, que é uma página de Francisco Thyssen, então presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele foi presidente aqui da FEB de 1975 a 90. Então, ele em dado momento, ele faz esse esclarecimento. Mas a obra, ela foi recebida em 1972
já veio com um espaço maior com relação, né, à última obra. Se nós pegarmos, por exemplo, o Fonte Viva, que tem aqui em mão, quando a gente vê o copyright, que é quando os direitos foram cedidos, né, à editora, foi em 1956, tá certo? E aí nós vamos ter, por exemplo, esta obra só em 72, tá certo? Então já tinham se passado aí vários anos, né? Você pega, né, de 56 ali, né, a última, você vai ter aí vários anos que se passaram. Mas mesmo assim, em 72, a obra foi entregue para a FEB e ela só foi publicada em 1980. Se passaram mais de 7 anos. Então, eu vou me permitir aqui, caso, né, só para a gente ter uma resposta bem esclarecedora, que não é minha, mas é de Francisco Thyssen, a gente vai ver o leitor amigo, né? Só vamos pegar aqui, vamos ver se a gente tem aqui na obra, que é Palavras de Vida Eterna, o copyright é de 64. Então, veja que Emmanuel, ele foi escrevendo os livros também ao longo do tempo, tá certo? Dentro de um planejamento espiritual adredemente estabelecido. Então, nenhuma destas obras saiu assim ao acaso. Vamos fazer um livro agora que decidiu, vamos fazer. Existe um planejamento. E nenhum foi feito assim, da noite para o dia, do dia para a noite, embora Chico tenha psicografado livros monumentais em questão de dias. Mas o planejamento espiritual já existia, tá certo? Tanto é que o compromisso de Emmanuel com Chico era com a questão dos livros. Qualquer outro tipo de mediunidade dele era importante, mas a da psicografia, para recepcionar os livros da espiritualidade, era de fato o fundamento fundamental, ok? Acho que talvez eu não tenha formulado a pergunta correta. Referente à coleção, o nome, Coleção Fonte Viva, que ele só foi a pergunta, no caso, era para saber, ela só foi chamada como Coleção Fonte Viva com os 5, ou quando já saiu os 4, como teve uma diferença de tempo, se os 4 antes, aí por isso que isso é mais fácil, Geraldo, saber se os 4 era chamado já como Coleção Fonte Viva, já que o quarto é Fonte Viva, e o Ceifa de Luz, quando saiu, entrou na Fonte Viva, porque fazia parte, obviamente, do projeto, mas era o nome Fonte Viva. Foi mais uma curiosidade editorial, na verdade. Na verdade, editorialmente, a gente faz, por exemplo, a designação de coleções, normalmente é posterior à publicação dos livros. Você pode até ter um planejamento, como, por exemplo, tem o Evangelho Redivivo, agora que são 9 livros, né? Planejamos o Evangelho por Emmanuel, que são, né, 7 livros, não é isso? Então, você tem a definição assim. Agora, por exemplo, você vê a tanta diferença de publicação em anos, né, que você vai vendo ali, e normalmente a editora, ela dá o nome de uma coleção. Pode ser que o espírito dê, sim, tá certo? A gente pode até pesquisar, viu, Alisson, essa história detalhadamente para encontrar informação e trazer se já nasceu com esse nome ou se foi dado em algum momento. É até mais provável, imagino eu aqui, tá? Sem falar com absoluta certeza, que tenha sido ao longo do tempo, quando foram publicadas estas obras, não é? Porque quando ele faz, por exemplo, né, ele fala no Caminho, Verdade e Vida, ele faz um prefácio para o livro, confere? Aí depois, em cada livro, ele faz um prefácio específico para cada livro, não é? E geralmente, editorialmente, a gente costuma reunir estas obras pela similaridade, pela sua formatação, pela sua, não é, característica em coleção. Por isso que esta obra aqui, a gente entende Palavras da Vida Eterna como integrante da coleção. Só não foi nominada, não é? E faz parte de outra editora e tal, mas a estrutura, ela é toda a mesma. Então, isso provavelmente, Alisson, surgiu depois, tá? Mas eu não posso afirmar com todas as letras. Agora, de qualquer maneira, tem uma curiosidade, que eu não sei se foi o intuito da pergunta, mesmo se não foi, eu gostaria de trazer, se você me permitir. Porque o Ceifa de Luz, ele vem depois de 72. Mas você vê, esse daqui foi já em 56. Já espaçou ali uns 3 anos também, não é isso? Não, 64, na verdade. Se espaçou ali do primeiro, que foi em 49 para 64, você conta aí, são 15 anos. Não é? Então, a gente depois teve lá 51, 53, né? E aí você tem esse aqui, o Palavras de Vida Eterna, que vem em 64, né? Aí tem o Ceifa de Luz, que vem em 72,
que seriam, então, 8 anos, né, 7, 8 anos depois do Palavras de Vida Eterna, na mesma característica. Só que esse, né, Ceifa de Luz, ele já nasceu menor, porque os outros, inclusive, ó, curiosidade, sabe quantos capítulos tem Palavras de Vida Eterna? 180. Todos os outros têm 180, menos o Ceifa de Luz, que surgiu como o último, né? Então, ele diz aqui, o Francisco Tise, que é a época, quando o livro foi editado em 1980, então, ele era o presidente da FEB. Indubitavelmente, terás observado no prefácio de Emmanuel, Prece por Luz, a data de 29 de agosto, então, de 1972, em que ele liberou para a publicação os originais psicografados por Chico Xavier em Uberaba, Minas Gerais. Ele liberou, porque tem isso, às vezes psicografa e fica lá um tempo até ser liberado e tal. Não tem esse negócio apressado, corrido, como hoje em dia a gente às vezes vê, não é? A data está, no entanto, correta, não se trata, pois, de um erro de composição. Ele vai afirmar, a data era aquela mesma, 1972. Estranharás, talvez, que 7 anos hajam transcorrido para que o Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira providenciasse o lançamento de Ceifa de Luz. Entretanto, queremos dizer-te que o fato independeu da vontade de Emmanuel, do médium amigo e da Casa Mata do Espiritismo no Brasil. Quer dizer, foi uma coisa que aconteceu, né, para demorar tanto tempo para a publicação, nesse caso, não foi por uma vontade do autor espiritual, do médium e nem da editora, no caso a Federação Espírita Brasileira. Dir-te-emos apenas, aí a gente vê, Alisson, Wesley e amigos queridos do coração, a sensibilidade de quem é educado, o bom senso de um homem de bem, para dizer dir-te-emos apenas, julgando necessário o esclarecimento, porque é necessário esclarecer, que mais de 1/3 do volume precisou ser refeito pelo nosso estimado benfeitor espiritual, autor do livro, para que hoje o entregássemos ao prelo, quer dizer, já ali, né, para a próxima publicação. É que 23 capítulos da preciosa coletânea foram copiados à revelia de todos nós e incorporados a uma publicação de outra casa. Ele não cita qual é o título do livro, não cita qual é a outra casa, por uma questão ética. E nem nos cabe aqui citar, muito menos. Mesmo que o soubéssemos, não o faríamos. Tá certo? Por uma questão que a gente aprende com esses nossos irmãos pioneiros. Então, aqui ele está explicando. Houve, de alguma maneira, a revelia, não foi a vontade nem do médium, nem do autor, nem da instituição editora, né? Houve alguma coisa, foi publicado no outro livro. Como assim? Para vazou aquele conteúdo, outra editora publicou antes, né, de alguma forma e tudo. O tempo poderoso conselheiro levou-nos à paciente expectativa de uma solução serena, oferecida oportunamente por Emmanuel. O próprio Espírito, então, falou, vamos resolver isso aí, gente, não é? Que não só nos ofertou outros tantos novos capítulos, como nos brindou com um acréscimo de mais 5. Então, era uma programação, nesse caso, para ter 60, e foi para 65, não é? Aí o plano primitivo de 60, então, plano primitivo, Alisson, existe uma programação. Certamente o livro era para vir também nesse bojo, se constituindo a coleção, que ela pode ter sido formada depois, eu vou confirmar exatamente se já nasceu nesse sentido, talvez logo na primeira edição a gente tem as obras raras. Se você me permite, só um momentinho? Porque eu estou com a primeira edição de Fonte Viva aqui em mão, e não é casual. Só que eu preciso levantar para pegar. Você me dá um segundinho, por favor? Sim, meu amigo, fique à vontade. Obrigado, gente. Fique à vontade. Alisson, aproveita e anuncia o próximo café. Verdade, vamos aqui anunciar também o próximo café e falar de algo interessante que a gente tinha previsto para hoje, mas talvez não aconteça. Aqui no YouTube é sempre importante a questão dos inscritos, né, que mostra o crescimento do canal, e nós estamos com 4.930 inscritos, doido para bater a meta dos 5.000, e a gente achou que ia bater hoje no café. Mas você pode entrar no canal, se inscrever e assim ajudar a gente a seguir com essa meta e tá dando a continuidade aqui dos trabalhos, que inclusive a próxima semana já teremos o próximo café sobre a coleção Fonte Viva. Olha, então, a emoção, tá bom? Alguns vão ver pela primeira vez isso na vida, que eu estou mostrando aqui. Que lindo. Vou até colocar em tela cheia. Esta daqui é a capa original
da primeira edição de Fonte Viva. Olha que coisa linda. E esta edição, tá vendo o formato, então, de bolso, aqui está encadernado, né? Esse é um exemplar da Biblioteca de Obras Raras da FEB, é de 1956. À época, a primeira edição foi feita com 11 mil exemplares, à época se fazia alentados volumes, não é? 1956, e depois do que se chamava índice geral, que hoje a gente chama sumário, tecnicamente, não é? Vem aquela atenção com essa informação aqui a Denise, a nossa querida, aliás, admiro muito a Denise, né? Amiga e irmã querida. E a gente vê aqui essa, né? No fim desta obra, o leitor encontrará um índice completo de todos os versículos estudados na luminosa série abaixo. Então já era uma série, Alisson, respondendo a questão e refazendo aqui o meu conceito. Já nasceu como uma série, não uma coleção, chamava-se série. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, tá certo? Quando publica o Fonte Viva, eles anunciam isso, fazem um índice, que tem um índice, né, que está aqui no final, um índice com todos os, né, as remissivas, para efeito aqui, vamos só mostrar, para efeito dos evangelhos, tá vendo? Então, até hoje nós trazemos isso, né, e é importantíssimo trazer. Então, você tem aqui, eu tenho um capítulo, versículo, a página e a obra em que aparece, né? Mateus 1:21 está lá na página 359, não é? Do livro, que é a letra V aqui, que ele vai explicar qual é, não é? Aqui, no caso, é o Caminho, Verdade e Vida. Então, a gente vai tendo a explicação. Já nasceu como uma série, mas o Ceifa de Luz surge depois. E um pouco antes, o Palavras de Vida Eterna, que no fundo, pela característica, pela forma, formam então a mesma coleção, ou a mesma série, como foi chamado. Essa questão de série de coleção depende, não é? Do editor, depende da editora. Por exemplo, a série André Luiz, depois passou a ser chamada Coleção A Vida no Mundo Espiritual, tá certo? Por conta, né, da série André Luiz, trazia os 16 livros. A coleção A Vida no Mundo Espiritual, não é, Wesley, trouxe os 13. Os outros 3 ficaram trabalhados de maneira diferente. E assim a gente faz até hoje. E até para dizer que essa coleção do Fonte, né, eu estava mostrando para vocês esse Fonte Viva, não, qual que é esse aqui, ó, lindo, Agenda Cristã, né? Ele tem um tamanho médio também, o 14x21, e ele integra a coleção agora que a gente fez. Agenda Cristã, Conduta Espírita, Endereços da Paz, que é do céu, que é o Centro Espírita União, e vai ter um outro livro que integrará esta coleção também, que eu não vou anunciar, porque vai ser uma surpresa para o público. Um outro livro de André Luiz, no mesmo estilo, é impressionante. O que acontece, Alisson, Wesley e amigos queridos, é que Chico ia psicografando esses livros, ele deixou 88 títulos com a FEB, originalmente, 88. E os outros títulos foi deixando com outras editoras. E a gente vê a autenticidade, né, o espírito. O André Luiz é o mesmo André Luiz em qualquer editora, quando é o André Luiz, né, pelo Chico é o André Luiz. Né, outros a gente, sei lá, né, vamos entrar no mérito. Mas é tão importante... Geraldo. Pois não. Por favor, só atualizando, então estamos em quantas obras de Chico lançadas oficialmente? Olha, quando o Chico desencarnou, eram 412 títulos, tá certo? Então nós temos, por exemplo, né, da FEB 88, do CEL são 67, do Ideal, que é o Instituto de Difusão Espírita André Luiz, são 60, né, um pouco mais, são 65, nós temos da SEC em torno de 15 a 20 obras, e outras editoras. O próprio GEM, né, que é o Grupo Espírita Emmanuel, tem mais de 70. Então, veja aí, quando você vai somando isso aí, você chega nesse número de 412. Depois que Chico desencarnou, surgiram outras obras compiladas, algumas originais também. A própria FEB lançou, em parceria com o CEL, 2 livros originais, ou seja, inéditos, não tinham sido ainda lançados por qualquer editora. Foi o Fé e Vida, não é? Um deles, tão bonito o livro, e um outro também no mesmo estilo de mensagens que a gente editou em parceria, livros inéditos. Então, somava 412. Hoje, viu, Wesley, já tem mais de 450, porque somando esses, né, um outro inédito, compilações que foram feitas, né, organização de obras e tal, então tem mais de 450. É uma riqueza, né? Realmente.
Wesley. Muito bem. Interessante você ter falado aí, inclusive no livro Palavras de Vida Eterna, porque na casa que eu participo, ele tem sido usado também na leitura preparatória, porque alguns livros acabam ficando um pouco esquecidos e é interessante sempre lembrá-los, né? Nós temos uma pergunta aqui de Henrique Souza, e ele diz assim: Campete, com tantas maravilhosas opções de obras espíritas, no que devemos nos ater? Ao Pentateuco para aprender o beabá, as obras de Chico, Ivone, Divaldo, ou podemos intercalar? Há uma regra? Ô Henrique, obrigado pela pergunta, viu? Pergunta tão interessante, né? E que gera dúvida mesmo. Há um matemático indiano que no início do século XX ele criou as 5 leis da biblioteconomia. E as 2 primeiras leis dizem o seguinte: a cada livro o seu leitor, e a cada leitor o seu livro. Parece que são a mesma coisa, mas é diferente, né? É tão interessante. E o que a gente vê? Evidentemente, né, Henrique, nós não podemos nunca, jamais deixar a base. Então precisamos estudar, conhecer, refletir, sentir e viver Allan Kardec, porque Allan Kardec traz o Evangelho de Jesus. O Espiritismo, na sua essência, é o Evangelho em essência. Isso é fundamental. Mesmo nos seus aspectos, evidentemente, né, tríplice aspecto, que é de ciência, de filosofia e de religião, a gente vai ter essa mensagem para a nossa renovação, como Emmanuel destaca, tá certo? Então, Kardec jamais deverá ser abandonado, esquecido, largado, não. Leia Kardec pelo menos 10 a 15 minutos diariamente. É importante. Não deixe de ler Kardec todos os dias. A linguagem é difícil, está superada. Não, não está superada, a linguagem nem é difícil. A gente vai fazendo um esforço e tudo bem, vamos aprimorando, não é? Agora, nós temos as literaturas complementares, que são essenciais. Estas todas que você citou são importantes. Sem dúvida alguma. Conhecer a literatura da Dona Ivone do Amaral Pereira é importantíssimo para quem é médium, por exemplo. Né? O médium mesmo, se ele não leu Ivone, ele precisa ler para aprender. O desdobramento do livro dos médiuns está em Ivone do Amaral Pereira. Conhecer a literatura de Emmanuel nessa riqueza de romances, por exemplo, nestas obras evangélicas, né, sociológicas que ele traz. A coleção André Luiz, por exemplo, nessa Vida no Mundo Espiritual, que é uma obra monumental, né? A gente vai tendo assim, agora o Paulo Estevam, por exemplo, né, fez 80 anos também da psicografia, não foi do lançamento da obra, a obra foi lançada no ano seguinte, que às vezes você tem o final do ano, né, você lança o livro no ano seguinte, então ele vai comemorar de publicação 80 anos em 2022, não é? Mas do prefácio que Emmanuel assinou, fez 80 anos agora em julho, no dia 8 de julho, né, esse mês. Então é uma riqueza, é uma obra monumental e tudo, e conhecer, né, Divaldo Franco, por exemplo, Emílio Miranda, que é um desdobramento da obra de André Luiz. É perfeitamente assim conciliável, concatenável, não é, o estilo, a escrita e tudo mais, embora guarde características com o estilo, né, de psicografia, evidentemente, tanto do médio Chico quanto do médio Divaldo, cada um tem seu estilo, mas a gente vê os autores espirituais no mesmo sentido, na mesma organização de ideias, de conteúdos, para apresentar o mundo espiritual, as consequências, né, das nossas ações, enfim, de uma forma muito significativa. Então eu diria o seguinte: leia Kardec com certeza, fundamental, as obras básicas, o Pentateuco, se puder também a Revista Espírita, por curiosidade, tem muita coisa importantíssima, tem outras coisas que são curiosas, não é? E tem outras obras de Kardec também, o que é o Espiritismo, obras póstumas, né, que foi escrita depois da desencarnação de Kardec. Tudo é importante, porque com Kardec a gente tem a segurança, com o Chico Xavier a gente tem segurança, com o Divaldo também tem segurança, com o Raul Teixeira, tá certo? Com o Alberto Almeida, que tem algumas obras, né, Dona Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama. Então você tem, assim, autores que você, como médios ou como autores espirituais, que você pode ter essa segurança, você não vai se equivocar, às vezes tem uma informação que é duvidosa e tudo, né? Olha, o que é revelação, o fundamental está, de fato, no que é básico. O que é de revelação, como vem algo assim que possa suscitar dúvida, isso o futuro vai dizer, a gente não deve se ater a essas coisas, porque nós não precisamos nem disso para a nossa evolução no sentido da melhoria, tá certo? Mas esses livros todos têm a sua importância. Eu só gostaria de aproveitar a pergunta, Alisson, para que a gente não fique navegando em aventuras, embora para cada livro tenha o seu leitor e cada leitor o seu livro, a gente só ter essa atenção para que antes da gente
talvez navegar aí por outros tipos de literaturas, que a gente possa ter uma base que nos dê segurança. Porque senão daqui a pouco a gente está incorporando no nosso entendimento conceitos que não são espiritistas, porque tem várias obras ditas espíritas que de espiritismo não tem nada, ou tem muito pouco. Obras que você pega 10, 15, 20 páginas que você lê num deleite literário, porque o médium escreve bem, o espírito, o autor escreve bem, mas, no entanto, é uma obra literária. A obra literária pode ser qualquer uma, não precisa ser espírita. Foi o que Dona Ivone do Amaral aprendeu com o Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, quando foi revisada a obra por Leon Denis. Ela aprende com Leon Denis, então precisa ter conteúdo. A obra não é meramente a biografia, não é a narrativa literária, gostosa de ler, ela precisa ter algo moral, porque é espírita, então tem um ensinamento para a nossa melhoria, para a nossa reflexão e transformação. Assim também aquela trilogia, né, Cavaleiro de Lumière, o Drama da Betânia, lembra ali? Né, aqueles 3 livros, eu sempre vou citar e fica um aí para vocês, né? Cavaleiro de Lumière, o Drama da Betânia e começa qual que é mesmo? Depois tem Voragens, escrevam aí a última palavra, então. Nas Voragens E aí, nessa narrativa, era a história de vida dela também, né? Com praticamente a sua alma gêmea, enfim, aquela coisa toda, né? Aqueles lances de amor e tudo. Mas o que tem de conteúdo? Aí o pai espiritual dela, o Charles, falou: minha filha, vem aqui. Vamos dar uma revisada nesse livro, precisa ter conteúdo moral. Né? Não basta só ter essa narrativa que é linda e tudo, mas e aí? Então ele faz essa abordagem toda, traz ali. E aí, beleza, nas Voragens do Pecado, olha, a Fátima ali, a Carla, a Fernando, o pessoal afiado, viu? Tá ali, ó, que beleza. Então é isso. Veja como a literatura séria, ela leva tempo. André Luiz, para ditar a primeira página a Chico Xavier, desta coleção A Vida no Mundo Espiritual, da série André Luiz, que começa com o Nosso Lar, Wesley levou só 700 dias. 700 dias em afinização fluídica, em trabalho de consonância, de entendimento, de preparação com o médium, para depois trazer essa monumental obra, que no dizer de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, na apresentação do livro, né, estudo da obra, né, A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz, aquele trabalho feito em equipe, ele vai colocar que o espiritismo pode ser entendido antes e depois de André Luiz. Realmente, da obra de André Luiz, que é uma coisa impressionante, né? Trazida por Chico Xavier, naturalmente. Esse comentário que você faz, Geraldo, é sempre muito importante, porque também nos cabe, como fazemos parte dos centros espíritas, do movimento regional, e muita gente faz essa mesma pergunta que foi feita, né? E a gente, às vezes, a gente responde de forma a levar a pessoa a refletir também. Olha, eu ainda não consegui ler todas as obras de Kardec. Não consegui ler nem uma pequena porcentagem da de Chico, né? Da de Divaldo, de Ivone. Então tem muita coisa aí para que você possa... E às vezes a gente fica buscando novidade, né, Alisson? Tem que tomar cuidado com isso. Todo dia tem um título novo e tal. Toma cuidado, o que acrescenta? A Federação Espírita Brasileira, ela é rigorosa na seleção dos originais. Tem uma equipe de pareceristas, de cada 10 livros que ela recebe, 9 ela devolve, porque não tem condições de ser editado, não é isso? Então apenas um passa pelos pareceristas, e mesmo assim não significa que vai ser editado, porque tem um conselho editorial, né? Mas é importante ter esse rigor. A Martinha Freitas, lá de Niterói, está lembrando, é importante discernir que nem toda obra mediúnica é espírita. E é verdade isso que ela está falando. Não é porque foi ditado por um espírito que a obra é espírita. Aí as editoras às vezes colocam lá, né, um nome pomposo de um espírito, tem um nome diferente, é escrito por um médium, é um romance, aí eu vou atrair, nossa, que beleza, vou ali. Tudo. Tem que ver, compara uma obra dessa com uma obra de Emmanuel, com uma obra de André Luiz. Pega, dá uma comparadinha só, aí você vai ver se realmente, né, tem obras muito bem escritas, realmente, tem, mas o que está por detrás ali? Você vai ler um Paulo Estevam, que é a obra monumental, né, uma obra-prima, ela é perfeita em todos os sentidos, você pega ali, por exemplo, um parágrafo, você tem que ler para estudar.
uma linha, você não pode passar, é o que a gente falou, cada palavra de Emmanuel tem um sentido, tem um significado, como Kardec, você não pode ir desprezando assim, achando que não tem valor, né? Tudo tem a importância, porque é o conteúdo que está por detrás, não é dessa forma, a essência é o que a gente precisa aprender a valorizar. Geraldo, eu vou trazer aqui como nossa última pergunta, devido ao andar do tempo também, já estamos nos aproximando das 9 horas, de Clara Monize, que eu achei bem interessante também a pergunta dela. Geraldo, além da sequência de tempo da escrita de cada uma das obras da coleção, existe também uma sequência lógica de conteúdo que cada livro apresenta? Cada livro seria uma complementação do outro? A Clara está fazendo a pergunta com relação à coleção, né? Fonte A Viva. coleção, isso. Veja, é tão interessante. Agora eu vou mostrar uma curiosidade. Isso foi uma leitora voraz que apresentou. Quando você abre uma lição, por exemplo, aqui, estou abrindo casualmente, tá? Ao vivo, não ensaiei isso, vamos ver se é isso mesmo. Então, 83, examinai, né? Então está aqui, esse capítulo 83. Quando você pega o capítulo seguinte, que é 84, ele se chama Somos de Deus, não é? E o anterior, que é o 82, Sem Desfalecimentos. Então, o examinai que eu abri aqui, se alguém vem ter conosco ou convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, João. Está em 2 João 1,10. Aí quando você vai para a próxima, Somos de Deus, nós somos de Deus, 1 João 4,6. E a anterior, que está em Paulo, Gálatas 6,9, sem desfalecimentos. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Qual que é a tese que essa leitura assídua fez? A conclusão que ela chegou empiricamente, que cada um dos capítulos, eles têm vinculação entre si. Aquele que você está lendo tem vinculação com o anterior e com o posterior. É uma coisa curiosa, no mínimo curiosa. Assim, Emmanuel, quem elege, ele que organizou cada um desses capítulos na estrutura que tem de apresentação, né, nas 4 obras com 180 capítulos, e, né, incluindo as 5, então, Palavras de Vida Eterna, e nesta outra com 65 capítulos. Ele que estruturou, ele que organizou. Evidentemente, todas elas têm uma relação no sentido de ser a explicação do versículo. Tá certo? Agora, ele estrutura e dá um título que é muito interessante, conforme o próprio conteúdo que ele vai selecionando, mas não existe uma sequência, assim, de você dizer, olha, é preferível ler esse aqui porque o outro vai trazer uma sequência, senão eu não vou entender. Não. Você pode, inclusive, pegar qualquer um dos livros, ler qualquer uma das páginas, porque, embora exista essa correlação que foi chegada, né, em nível empírico, você pode fazer a leitura daquela página e dali tirar o início, o meio e o fim para o entendimento, para o sentimento e para a vivência. Tá certo? Então, não há essa sequência de dizer, olha, tem que ler o primeiro da coleção, o segundo, terceiro, quarto, quinto, não. Você pode ler qualquer um que você quiser disso aqui, que você vai ter, não é exatamente essa orientação evangélica. Agora, é importante, quando a gente lê uma obra, é importante a gente ler do início ao final. Leia, inclusive, as páginas introdutórias, leia a capa, leia aqui, ó, que a gente chama de lombada, leia a 4ª capa, leia a orelha do livro, sabe? A primeira orelha, por exemplo, a 5ª, aqui a 2ª orelha, olha como é bonita a capa. Quando você abre o livro, todo ele é a capa conjunta, a primeira e a última capa e tal, não é a 4ª capa. E você lê desde o início até o final. Até o índice é bom a gente ler, para a gente entender a obra. Se eu for fazer, Alisson, aí, Wesley, uma leitura de estudo, aí eu posso fazer essa leitura sequenciada, porque eu tenho um outro propósito. Mas para efeito de entendimento, você pode fazer a leitura aqui, aleatória, entre aspas, que todas elas vão beneficiar. Muito bem. Wesley, vou devolver a palavra para você, para a gente seguir com o encerramento, tá? Você fazer os agradecimentos. Wesley, fique à vontade. Depois a gente passa para Geraldo. Só agradecer a Geraldo a disponibilidade. E eu estava lembrando aqui da importância de Emmanuel como autor espiritual mesmo. E você citou renúncia lá no comecinho.
Eu gosto de indicar a leitura de Paulo Estevão, obviamente, mas também a de Renúncia, que me emocionou muito. E eu lembro lá do padre Damiano, tão culto, tão simples, observando Alcione dançando, criança ainda no pátio da igreja em Ávila. É tão emocionante aqueles episódios da história de Emmanuel, né? Ele é uma grande inspiração para a gente. Gratidão, Geraldo. Que agradeço, Wesley. Eu agradeço de coração mesmo. A você, ao Alisson, né, os amigos queridos que estão nos acompanhando aí. Obrigado pela atenção mesmo, de todo o coração. Para nós, Geraldo, é que é sempre uma alegria receber você aqui no Café com Kardec, receber você em outros programas, como você tem participado também. É sempre aprender um pouco mais, estudar um pouco mais. E a sua disponibilidade e o seu carinho com todos nós aqui nos encanta. Inclusive, tenho certeza que o pessoal também que está aí no chat também acompanha, né? Uma das coisas que mais tem sido comentado e falado é o seu Instagram, no processo também de arte, que todos nós ficamos encantados. Diz Divaldo, viu, Alisson, que a música é a respiração de Deus, né? Então, assim, Divaldo Franco fala isso, que é muito gostoso, né? A música, assim, a gente tá na música elevada, né? Tá próximo, assim. Às vezes eu coloco umas outras músicas que eu gosto de cantar, tudo que eu coloco é o que eu gosto de cantar, né? Tentar cantar, na verdade. A gente vai compartilhando. Então é muito bom, graças a Deus. E queria agradecer a gentileza do público, sempre muito afável, né? Acolhedor, muita bondade, realmente, né? De questões assim que a gente não tem esse merecimento. Eu tenho essa consciência, sei que é muito mais aí já o que vocês têm de bondade para demonstrar esse carinho todo do que propriamente uma grande contribuição nossa. Nós somos tarefeiros, aprendizes, estamos juntos, né, como amigos e irmãos, e vamos seguir assim, sempre buscando esclarecimento, o bom senso, o equilíbrio, né, mas o sentimento, o acolhimento, fundamental. Nós estamos hoje, né, Alisson, Wesley, amigos queridos do coração, num momento importante, num momento assim imperdível de construirmos pontes de entendimento, não mais muros de separação. É momento de plantar, como diz o presidente da FEB, Jorge Godinho, sementes de regeneração, não mais de provas e expiações, porque nós não estamos indo para um mundo primitivo agora, não. Nós estamos indo, se o merecermos, para um mundo de regeneração. Para isso é preciso, então, fazer com que esse amor seja veiculado, não é? Pela nossa própria ação, mais do que pelas nossas palavras. Então, muito obrigado pela companhia, pela oportunidade, sempre bom estar com vocês também. Um abraço virtual, né? E o nosso beijo, Geraldo, no coração. E amigos, eu vou terminar aqui concluindo com vocês também para uma surpresa, para que vocês possam ver também como é encantador nosso querido amigo ao violão. Boa noite a todos. Sempre tão fácil lembrar-me de ti. Visito as estrelas em meu pensamento. Não temo, não choro, não há desalento. Porém tenho medo de esquecer, Senhor, teu vulto sereno nas horas de dor, quando a força do mundo eu sentir-me
deixar. Recorda-me, ó Mestre, que estás a me olhar. E assim, quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de ti.